Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num material que chegou aqui para nós e que é tipo um verdadeiro dossiê sobre a geopolítica das baterias. A nossa missão aqui é tentar decifrar um movimento de xadrez, sabe? Bem estratégico. Que está acontecendo agora mesmo, né? Exato, no coração da África, e que pode, olha, redefinir toda a estrutura de custos da transição energética global. É um tema gigante. Gigante. E só para deixar claro, toda essa nossa análise é baseada em apurações e na inteligência de mercado da própria Carbonfy. Certo. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. A notícia que dá o pontapé inicial em tudo é que o governo da República Democrática do Congo, a RDC, Isso. decidiu mexer nas regras de exportação de cobalto. E para ter uma dimensão do que isso significa. E o Congo não é qualquer um nessa história, né? De jeito nenhum. Eles detêm a hegemonia geológica do cobalto, respondem por cerca de 70% de toda a produção mundial. 70%. É um domínio quase total. E essa medida, então, não é só papelada, não é só... Burocracia. Exato, não é só burocracia. O que as nossas fontes indicam é que se trata de uma intervenção de mercado muito bem pensada, calculada. E qual o objetivo? O grande objetivo de Kinshasa, a capital, é tentar estancar o que era uma verdadeira sangria nos preços do metal, sabe? Certo. Nos últimos tempos, o valor do cobalto despencou. E o motivo é simples, tinha muito mais produto no mercado do que gente querendo comprar. Uma super oferta que derrubou o preço. E agora o governo está tentando fazer um controle de danos, é isso? Exatamente. Tentando botar ordem na casa. O que é fascinante aqui é a forma como eles parecem estar pensando. Como assim? Bom, se você controla 70% da oferta de qualquer coisa no mundo, você tem um poder imenso. Um poder gigante. Você pode, teoricamente, abrir e fechar a torneira que abastece o mercado global. É quase como se eles quisessem ser um banco central. Um banco central do cobalto. Essa é a analogia perfeita. É exatamente o que nossas fontes estão chamando. A ideia é a mesma. Controlar a liquidez do metal no mercado para segurar os preços num patamar interessante para eles. E não é um capricho, né? Não, é uma questão de sobrevivência econômica. As contas do governo dependem muito dessa receita. E as mineradoras que investiram bilhões lá também precisam de um preço mínimo para a operação toda fazer sentido. Faz todo sentido. Mas isso me leva a uma pergunta. Como é que se chegou nesse ponto de excesso de oferta? Tipo, de onde veio tanto cobalto de repente? Veio de uma onda massiva de investimentos recentes. O mercado chama isso de superciclo de investimento. Houve uma verdadeira corrida para expandir a capacidade de produção no Congo. E quem liderou essa corrida? Principalmente o capital chinês. Ah, a China entra na jogada. E entra com força total. Empresas gigantes como a CMOC Group, que opera a mina de Tenke Fungurume, uma das maiores do planeta, Sei. foram extremamente agressivas. Investiram pesado para tirar mais e mais metal do chão. O resultado foi um verdadeiro tsunami de metal azul que inundou os mercados. E com tanto produto na prateleira, o inevitável aconteceu. Os preços foram para o chão. E essa queda começou a machucar todo mundo, imagino. Não só o governo, mas as outras empresas também, né? As que não são chinesas. Exato. Uma gigante como a suíça Glencore, que também tem operações massivas por lá, viu suas margens operacionais serem diretamente ameaçadas. Certo. Então, essa estratégia do governo congolês funciona como uma tentativa de colocar uma válvula nesse tsunami, sabe? Uma válvula de escape controlada. Isso. Não é um corte bruto, mas uma gestão mais fina. Eles dizem, olha, vocês só podem exportar tanto se o preço estiver acima de um certo nível. É uma tentativa de forçar uma disciplina de oferta. Parece uma jogada inspirada na OPEP, o cartel do petróleo. A inspiração é claramente essa. A lógica é a mesma, né? Se o mercado não está pagando o que a gente acha justo, o produto fica guardado. Exatamente. A frase da nossa fonte resume isso de forma brilhante. Se o mercado não paga o que queremos, nós deixamos o produto no solo ou no armazém. É uma demonstração de poder. Só que comparar cobalto com petróleo não é um pouco forçado. Digo, o petróleo a gente queima e ele some.
O cobalto fica no mundo, dentro das baterias. Pode ser estocado. Você tocou no ponto central, no calcanhar de Aquiles de toda essa estratégia. É uma excelente observação. O poder de barganha parece menor, né? É bem menor. A comparação com a OPEP é boa na teoria, mas na prática as diferenças são cruciais. A primeira é essa que você mencionou. O cobalto é estocável. As empresas podem fazer estoque. Exato. Grandes fabricantes podem criar estoques estratégicos para se protegerem dessas variações, o que amortece o impacto de qualquer corte. O poder da torneira congolesa não é tão imediato. E quais seriam os outros riscos? Porque parece algo incrivelmente difícil de fiscalizar na prática. Esse é o segundo grande desafio: a complexidade da mineração local. Não é um setor organizado como os poços de petróleo no Oriente Médio. Certo. No Congo, você tem esses conglomerados gigantes operando lado a lado com um vasto e caótico setor de mineração artesanal, os garimpeiros. E esse setor informal é muito difícil de controlar, imagino. Dificílimo de rastrear, de controlar, de taxar. Como o governo vai saber de onde veio aquele cobalto que está saindo do país? E isso nos leva ao terceiro risco, que é o histórico do próprio Estado congolês, né? Exatamente. O governo sempre teve uma dificuldade enorme em exercer uma fiscalização precisa e eficaz sobre essa indústria. Entendi. Então, mesmo que a intenção seja boa, a execução pode ser um pesadelo. Pode ser. E tem mais. Mesmo que eles conseguissem executar tudo perfeitamente, não estariam eles lutando a guerra errada? Porque enquanto eles se preocupam com a oferta, a indústria inteira está correndo para simplesmente não precisar mais de cobalto. Essa é a virada de chave da história toda. É exatamente isso. Enquanto esse drama geopolítico acontece na África, uma corrida silenciosa está a todo vapor nos laboratórios do mundo. E o objetivo é um só, né? Um só: criar baterias eficientes que não usem cobalto. E a motivação para isso é enorme, imagino eu. Gigantesca. Por duas razões principais. A primeira é o custo. O cobalto é caro, o preço é muito volátil, o que é um pesadelo para o planejamento de qualquer montadora. E a segunda razão? A segunda é talvez ainda mais poderosa: a reputação. O cobalto carrega um estigma pesado, associado a denúncias de violações de direitos humanos, trabalho infantil. É uma situação terrível. Como consumidor, fica um dilema. A pessoa quer um carro elétrico para ajudar o planeta, mas o coração da bateria pode estar ligado a um problema humanitário gravíssimo. Exato. É uma questão de consciência de marca, de pressão do consumidor. Nenhuma grande empresa quer seu logo de energia limpa associado a essas imagens. E a alternativa já existe, certo? Já existe e está crescendo de forma exponencial. As baterias LFP. Exatamente. As baterias de LFP, sigla para fosfato de ferro-lítio. A grande vantagem é que não usam nem cobalto nem níquel. São mais baratas. Mais baratas, mais seguras, têm uma vida útil mais longa. A Tesla foi pioneira e as montadoras chinesas, como a gigante BYD, abraçaram essa tecnologia com tudo. Certo. E é aí que a estratégia do Congo pode dar um tiro no próprio pé. É o que a nossa análise chama de a armadilha da substituição. É um efeito colateral paradoxal e perigosíssimo para o futuro deles. Pensa bem, se a intervenção do governo for um sucesso e os preços do cobalto subirem muito, o incentivo para as montadoras fugirem do cobalto fica ainda maior. Fica gigantesco. Elas vão acelerar ainda mais a migração para LFP e investir em novas tecnologias, como as baterias de íon sódio, só para não dependerem mais deles. Precisamente. Ao tentar maximizar a receita de hoje, o Congo pode inadvertidamente destruindo a sua própria demanda de amanhã. Que paradoxo! É como serrar o galho em que você está sentado, mas em câmera lenta. Com certeza. O exemplo clássico é a crise do petróleo nos anos 70. A OPEP aumentou os preços. E qual foi a consequência a longo prazo? Investimento massivo em eficiência e em energias alternativas. Exato, o Congo está correndo exatamente o mesmo risco. Ao forçar a barra no preço, eles podem estar apenas acelerando o fim do próprio reinado. Ok, esse xadrez global é realmente complexo. Mas vamos puxar a ponta desse fio até o Brasil. Como essa briga toda aterrissa por aqui? Imagino que o foco recaia sobre a Vale.
A conexão é direta e muito relevante. A Vale, que a gente conhece pelo minério de ferro, tem essa outra perna, a Vale Base Metals, focada em níquel e cobre. Que são cruciais para a transição energética. Exatamente. E o ponto-chave é que, em muitas de suas operações de níquel, principalmente no Canadá, o cobalto aparece junto no processo. Ele é um subproduto. Eles não estão procurando por cobalto, mas ele vem de brinde com níquel. Perfeito, é isso. E na contabilidade da mineração, esse brinde é fundamental. A receita que a Vale consegue vendendo esse cobalto entra como um crédito de subproduto. E esse crédito ajuda a bater o custo total da operação. Isso, na operação de níquel. Tem um indicador no setor chamado C1 Cash Cost, que é basicamente o custo de caixa para produzir uma tonelada de níquel. E como o preço do cobalto afeta esse custo? É uma relação inversa. Quando o preço do cobalto cai, o valor desse crédito diminui. Com menos crédito para bater, o custo de caixa para produzir o níquel sobe. O níquel fica mais caro para ser produzido. Entendi. Então, por mais irônico que pareça, uma manobra do governo do Congo para estabilizar ou aumentar o preço do cobalto é, no fim das contas, uma boa notícia para a rentabilidade da Vale. É uma notícia benéfica para as margens, sem dúvida, ajuda a saúde financeira das operações de níquel lá fora e, quem sabe, viabiliza projetos futuros aqui no Brasil. Mas tem uma segunda implicação. Que talvez seja ainda mais estratégica, né? Exatamente. A instabilidade e o intervencionismo na África reforçam a tese do Brasil como um fornecedor seguro, um porto seguro para minerais críticos. Uma alternativa mais confiável e previsível. Perfeito. Uma jurisdição de mercado aberto, com regras estáveis, onde o capital se sente mais seguro. E hoje, para as potências ocidentais, diversificar as fontes desses minerais para não depender só da África e, por tabela, da influência chinesa na região. É uma prioridade geopolítica máxima. Máxima. O Brasil pode e deve se posicionar para ser essa alternativa e atrair uma fatia desses investimentos. Fica muito claro que essa história toda é bem mais do que uma notícia de mineração. É um teste de força. Uhum. De um lado, a soberania de um país, dono de um recurso, tentando conseguir o melhor preço por ele. Do outro, a busca implacável da indústria global por custos cada vez menores. É um cabo de guerra, e a frase final da nossa análise resume essa tensão de maneira perfeita. O Congo quer preço justo, o mundo quer bateria barata. E o que está em jogo nessa disputa afeta todos nós. A velocidade e, principalmente, o custo da eletrificação do planeta. Exato. O resultado disso vai influenciar o preço do próximo carro elétrico, o custo dos sistemas de armazenamento de energia, no final, o ritmo da própria transição. E o que fica de reflexão? Fica uma reflexão, uma pergunta que emerge desse cenário. Considerando essa perigosa armadilha da substituição que a gente discutiu, qual é o ponto de equilíbrio para um país que depende tanto de um único recurso? Certo. Como é possível maximizar o valor desse recurso hoje para garantir a receita que o país precisa, sem acelerar a sua própria obsolescência amanhã? É uma dança extremamente delicada entre poder de mercado e a força implacável da inovação tecnológica. E o Congo, neste exato momento, está dançando no centro desse palco. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.